Paz do Senhor, meus irmãos. Espero que você esteja bem, sua família. Hoje nós estamos aqui para fazer mais uma aula de apoio do CAPED, aula de número 6, o Verbo Encarnado. Maravilha? Hoje estamos aqui com o nosso irmão Elias, lá de Parque São Vicente, nosso professor Elias. E hoje nós vamos falar sobre um dos maiores mistérios, do cristianismo, a encarnação da segunda pessoa da Trindade, Quais são os efeitos, dessa realidade? Como assim, um Deus que se fez carne, que se encarnou? Quais os efeitos que esse mistério, nos trouxe? Como isso aconteceu? Será que dá para responder isso, irmão Elias? Pois são, irmãos, tudo bem? Realmente, irmão Natan, é um tema bem polêmico nessa questão do Verbo encarnado. Creio eu que o versículo 1 do livro de João, ele cria toda a polêmica do livro em si, ele é o decisivo, para toda a polêmica. Um livro como esse de João, que é, dentro da Bíblia, o livro mais utilizado, mais publicado, mais especulado. E, por ser o mais analisado e especulado, ele gerou muitas controvérsias e também foi fonte de muito debate, E, por que não, muitas heresias também, mal compreendido. E tudo isso se deu por conta, simplesmente, do primeiro versículo, Bem polêmico e difícil de explicar, Verdade. Bom, hoje nós vamos falar sobre essa realidade, Bom, o primeiro tópico tem por título o pecado humano, Acredito que o autor da lição, ele faz uma espécie aí de sequência, Como a gente vê aqui na lição de número 6, ele faz uma espécie de sequência. E o primeiro subtópico, ele vai falar com o título Em Busca de um Relacionamento. Quando lemos a Bíblia, irmão Elias, nós percebemos que existe uma história geral sendo contada, História essa começa no Gênesis, quando Deus criou o universo. Essa história atinge seu ápice na morte de Cristo, ressurreição de Cristo, e tem seu desfecho maravilhoso, cheio de esperança, em Apocalipse, onde serão feitas novas todas as coisas, E nessa história, quando a gente lê especialmente os primeiros capítulos ali de Gênesis, nós percebemos que o ser humano foi feito com um relacionamento perfeito com Deus. Tinha um relacionamento face a face, ali com Deus, como a gente pode ver ali em Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Só que essa comunhão, foi quebrada, Quando os primeiros seres humanos, Adão e Eva, pecaram, ali essa comunhão foi quebrada e esse pecado teve sérias consequências, na humanidade, Todos nós nascemos, com dessa natureza pecaminosa e tudo isso fez com que nós sofrêssemos até hoje, Mas, irmão Elias, o que esse pecado... Beleza, Adão e Eva pecou. Mas o que esse pecado de Adão e Eva gerou no ser humano, irmão Elias? E no seu relacionamento com Deus? Então, irmão, a primeira coisa que eu acho que a gente deve levar em conta aí é que o pecado do homem, ele rompeu a amizade que tinha entre o homem e Deus, É o primeiro efeito. Porque quando nós vamos ler lá em Gênesis, fala que Deus, ele na virada do dia, e aí nós não sabemos se era todos os dias, mas o fato diz é assim, que na virada do dia ele vinha conversar com Adão. Então tinha uma amizade, entre Deus e o homem. E, no entanto, essa amizade com o pecado, ela foi rompida, Então, o primeiro efeito foi o rompimento da amizade entre o homem e Deus. Ou seja, o relacionamento, que ele tinha com Deus foi rompido. E, por consequência, veio o pecado, como a palavra de Deus fala, que através da desobediência do homem entrou o pecado, e através do pecado, a morte. E isso colocou o homem que antes estava em posição de amizade com Deus, e de intimidade com Deus, colocou ele no lugar de inimigo de Deus, que lá Paulo vai tratar sobre esse assunto. Ele fala que colocou nós em inimizade e embaixo da ira de Deus, Ou seja, agora não só não se tem mais essa comunhão, essa intimidade, como também
o homem agora passa a ficar embaixo da ira de Deus. E isso aqui são as consequências do pecado. Eu acho que a primeira coisa que nós devemos analisar é por esse ponto de vista, né? Romanos 5,10 vai falar sobre essa questão do inimigos de Deus, né? Efésios 3, do 1 ao 3 também, fala que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, né? Vai falar que nós éramos, por natureza, filhos da ira de Deus. E isso, claro, né, trouxe os efeitos do pecado em toda a criação, não só no homem, né? Porque uma das coisas que a gente observa, que nós falamos bem sobre a questão do relacionamento e do rompimento, do equilíbrio entre o homem, entre a criação, homem e Deus, mas nós não prestamos muita atenção que é na criação, não é só no homem, né? Toda a criação. A palavra de Deus fala que toda a criação geme, né, na expectativa, né, de Deus, né, da restauração. Então, não foi só o homem. A criação em si, ela também rompeu essa amizade que ela tinha com Deus, né? Perfeito, irmão Elias. E isso às vezes a gente passa batido, né, por esse conceito. E ele é bastante importante quando a gente vai estudar até a doutrina da salvação, né? Exato. Porque o ser humano, né, na teologia, né, falar por teologiquez, né, esse conceito é chamado de depravação humana, né? Ou seja, o ser humano ele foi tão afetado pelo pecado que ele não consegue não querer o pecado, né? Ele pode até de vez em quando resistir às tentações, fugir do pecado, mas ele não consegue não querer pecar, né? Isso é o que o próprio apóstolo Paulo fala lá em Romanos 3, do 10 ao 12, que ele vai dizer que não há um justo sequer, um que faça o bem, né? Porque o pecado, ele atingiu em cheio a natureza humana, né? E essa terrível situação faz com que o ser humano deveria ser punido com a morte, né? Porque Deus, ele é justo, ele é santo, não é verdade? Só que Deus, né, como diz o tópico B, ele proveu uma porta de escape, irmão Elias. Irmão Elias, como assim uma porta de escape? Como essa porta de escape funciona? Então, como foi colocado aí, né, irmão? Havia a necessidade de reconciliação, né? O homem precisava se reconciliar com Deus, com esse relacionamento. E aí foi criada a porta de escape, né? Porque como o irmão mesmo aqui colocou, né, o nosso comentarista, ele vai falar sobre a questão do profeta Isaías, lá em 59:12, né? Que vai falar sobre a questão do afirmar que o pecado nosso, né? Nossos pecados, né? Que Deus encobriu o seu rosto por causa do nosso pecado, né? Que nosso pecado fez com que Deus encobrisse o rosto para nós. E lá embaixo também o irmão ele vai colocar assim, né? Muito interessante sobre Hebreus 9:22, onde ele diz que, porém, os pecados, né? Vai falar sobre a questão do sistema de sacrifício, né? Uma vez que Deus, quando ele separa uma família, um povo, né? Primeiro ele chama uma família, a gente fala que chamou um homem, Abraão, mas na verdade Deus chamou uma família, né? Era um casal, né? E aí não vamos contar os pormenores ali, seu sobrinho, seu pai, irmãos e tudo mais, mas foi uma família e através dessa família Deus vai tirar um povo lá do Egito, agora já não é mais uma família, é um povo, e essa porta de escape aí para aplacar a ira de Deus, a gente vê na questão do próprio tabernáculo, né, em si, aquele sistema de sacrifício, só que o sacrifício em si, não é que eles eram imperfeitos, eles eram perfeitos. Se Deus determinou o sistema, o modelo, e ele era aplicado de acordo com a lei de Deus, conforme Deus havia dito, então ele não poderia ser imperfeito, né? Como às vezes a gente acaba falando, né? Eram imperfeitos, por isso que não vamos dizer, não anulava o pecado do homem. Não é que era imperfeito, eles eram suficientes para aquele tempo, mas não para extinguir o pecado, mas sim para aplacar essa ira de Deus, conforme Paulo vai dizer lá na frente, né? Portanto, era simplesmente para aplacar, era algo provisório, não era definitivo, né? E o irmão, ele aqui coloca um comentário aqui que eu achei interessante, né? Todo comentário claro, né? Mas ele vai falar aqui sobre, porém, os pecadores eram somente, os pecados, né? Eram somente encobertos pelo sangue do animal, que não tinha eficácia para removê-los, né? Ou seja, como eu tô falando, aqui, esse sangue, ele simplesmente aplacaria a ira de Deus. Ele não resolvia o problema, né? E aquele sacrifício não atendia plenamente à justiça de Deus,
que é outra questão que o irmão até citou aí, né? Essa questão da justiça de Deus, que o homem precisava, né, pagar pelos seus crimes, pelo seu pecado, né? E entra dentro da justiça de Deus, porque se Deus simplesmente virasse o rosto, né? Que a gente até se questiona, né? Tá, mas Deus é Deus, para que ele vai cobrar? Por que ele simplesmente fala, homem, tá perdoado, Adão e Eva, perdoamos tudo isso aqui, esquece esse assunto, vamos tocar nossa vida? Ele podia, ele é Deus, né? Ele está acima de qualquer lei, de qualquer pessoa. Aí vem a questão, né? Mas aí tem os atributos de Deus. Um desses atributos é justamente a sua justiça, que é algo que nós entendemos muito mal. Mas, de qualquer forma, está intrínseco que dentro da justiça de Deus, para Deus ser justo, ele não poderia ignorar o pecado do homem, né? Então, tem a ver também com essa questão da justiça de Deus. E o irmão colocou aqui, né, que esse sistema de sacrifício, ele não atendia plenamente essa justiça, né? Bem comentado, né? Essa justiça de Deus. Mas por causa da paciência divina, eram aceitos. Aceitos. Simplesmente por causa da misericórdia de Deus, né? Da bondade de Deus, né? Verdade, irmão. Isso é um ponto que é bastante importante, eu acho, acredito, né? Vamos dizer assim. Porque, como o irmão falou, por que Deus não fez de outro jeito, né? Que Deus falou, ó, pessoal, esquece isso. Ou, talvez de outro jeito, ó, esquece mesmo, vou destruir tudo e ponto final, Também. né? Por que Deus escolheu um povo, né, uma família, né, como o irmão falou, e depois se torna um povo? Por que Deus, na sua paciência, tolera muitos pecados da nação de Israel? Se a gente for ler os livros de Reis, Crônicas, os 2 livros de Samuel, livro de Juízes, a gente fala, nossa, se fosse eu, tinha acabado com esse povo, né? Exatamente. Mas eu acredito que isso é uma das coisas que faz com que nós entendamos que o nosso Deus é um Deus verdadeiro. Muitas pessoas, especialmente aqueles que se identificam como ateus ou agnósticos, eles vão dizer que todas as religiões pregam o mesmo Deus. Mas não é assim. Quando nós vemos o amor e a graça perfeitos de Deus, nós vamos entender que Deus ele é totalmente diferente de todos os outros deuses pregados por outras religiões. Por quê? Porque Deus ele é perfeito. As outras religiões, especialmente quando nós estudamos as religiões da antiguidade, basicamente o Deus das religiões era um ser humano com poderes, né? Então, um ser humano que sentia ódio, que queria matar, deuses que até tinham relacionamentos amorosos, né, com os seres humanos. E quando nós olhamos para o nosso Deus, nós entendemos que não, que é um Deus perfeito, que ele é amor, mas que ele é justiça, e ele não pode apagar esse lado, esse atributo dele, que é da justiça, né? A gente poderia perguntar, mas por que ele não perdoou logo de vez? Não, porque ele é justo, porque ele é santo. E isso faz com que eu confie plenamente em Deus, porque eu sei que ele é fiel à sua própria natureza. Eu sei que ele é justo, santo, eu sei que ele é misericordioso, né? Isso faz com que essa graça, né, como a gente entra aqui no tópico 2, a finalidade da encarnação, no subtópico A, essa graça de Deus, faz com que nós entendamos que Deus ele é perfeito. Que a sua graça mostra o quanto o atributo do amor de Deus é perfeito, né? E temos a questão aí, quando a gente entra aqui, nós fizemos um caminho até aqui, né? Então, o ser humano ele é pecador, Deus ele deu uma porta de escape que ela, naquele momento, como nosso irmão falou, nosso irmão Elias bem lembrou, ela aplacava a ira de Deus. Deus, pela sua infinita graça, não decide fulminar tudo, não decide, né, decide arrumar um meio de salvação, né? E esse meio qual foi? A segunda pessoa da Trindade se encarnou. Aí é que surge a questão, né? Por que a segunda pessoa da Trindade teve que se encarnar? Não poderia ter sido de outro jeito, né? Não poderia ter sido, não sei, de outra forma, irmão Elias? Realmente, né? Tá aí
um dos pontos central de toda a teologia, creio eu, da fé cristã no geral, né? E, claro, dentro da fé cristã, é a necessidade da encarnação desse Deus. Por que que Deus decidiu encarnar para nos salvar? Já que ele, sendo Deus, ele poderia simplesmente tomar uma atitude e não haveria quem questionasse, né? Ele está acima de todos e de qualquer questionamento. Mas não, ele resolve se encarnar para salvar o ser humano. E isso aqui que é complexo. Aí que entra a complexidade toda, né? Aí que é o problema. Aí onde mora o problema. Porque justamente nós vamos estar falando ao longo de todo o comentário aqui, né? Mas essa encarnação, né? Que mais para frente nós vamos falar sobre a questão do logos, do verbo, o verbo encarnado. Mas a necessidade, né? Qual era a finalidade, na verdade, né? A finalidade dessa encarnação, né? Ela gerou muita polêmica, não só hoje em dia a polêmica é muito entre calvinistas e arminianos, mas na época dos calvinistas tinha mais polêmica entre luteranos e calvinistas do que entre calvinistas e arminianos, né? Essa polêmica mais em torno dos arminianos é mais recente. E eu gosto do professor Heber Campos, né? Inclusive ele dá aula na Presbiteriana, e nos seus livros, né? Comentário sobre a questão da encarnação do verbo, o Heber Campos, ele diz o seguinte, o Júnior, né? Resume a diferença entre luteranos e calvinistas, por exemplo, onde ele diz que os luteranos veem a comunicação real e os atributos de uma natureza com a outra, né? Enquanto que os calvinistas veem apenas a comunicação dos atributos em ambas as naturezas. Ou seja, ele vê uma pessoa com duas naturezas. E isso aqui que mora a questão de toda, vamos dizer, a complexidade. Como que uma pessoa tem duas naturezas, né? Não são duas pessoas com duas naturezas diferentes. É uma única pessoa com duas naturezas diferentes, né? E qual era a finalidade? A finalidade aí, né, era redentora. Uma vez que nós vamos falar sobre essa questão, que o homem por si só, ele seria insuficiente, imperfeito. Se Jesus fosse 100% só homem, ele seria imperfeito para a nossa redenção. E se ele fosse simplesmente Deus, também ele não, vamos dizer assim, não atenderia os requisitos, né, proposto por ele mesmo, né? Não atenderia os seus requisitos. Então era necessário que houvesse uma pessoa que tivesse as duas naturezas, né? Que o Heber Campos ele vai falar que é a pessoa divina humana, ele sempre chama de pessoa divina humana, né? Então esse Deus que se torna homem, mas ele não perde a sua essência como Deus, e também ele não possui um homem, como o irmão falou da questão dos deuses, né, nas mitologias, onde ele ou possuía um homem para que ele tivesse uma forma, ou às vezes também ele enganava, né, com aqueles poderes de enganação, de ilusão, ele criava a ilusão de um ser humano, né, para poder habitar entre os homens, inclusive para ter relações entre as mulheres, né? A gente vê os casos dos semideuses, por exemplo, vem desse tipo de relacionamentos, né, dentro da cultura grega. Então, era necessário que houvesse uma pessoa que tivesse esses dois atributos. Por isso, a finalidade da encarnação, né? Maravilha. E esse é um assunto tão complexo, né? Que, tem coisas que nós aceitamos pela fé, mas eu acredito que está acima da nossa capacidade de compreender. E essa, na minha humilde opinião, é uma delas, né? Você tem Jesus Cristo, homem e Deus, duas naturezas. Só que na nossa cabeça humana limitada, é 50% homem e 50% Deus. Mas não é assim. Deus, ele era plenamente homem e plenamente Deus. Exato. E como essas duas naturezas se relacionavam, que é um mistério muito grande, que às vezes a gente aceita, a gente professa nisso pela fé, mas não é algo matemático, né? Não faz parte da lógica humana, faz parte de um mistério divino, né? Mas o fato é que a finalidade, como nosso irmão Elias falou, era redentora. Deus, a segunda pessoa da Trindade, ele se encarna
para trazer redenção para o ser humano. Ele veio porque nós, como nosso irmão Elias bem mencionou, nós como seres humanos, pecadores, nós não poderíamos pagar essa dívida que nós tínhamos com Deus, né? Jesus, ele era o único que poderia fazer isso. Ele era o único, porque ele era homem e ele era perfeito como Deus. Exato. E como diz ali em 1 Pedro 2,22, Jesus não teve pecado. Então ele foi o único que morreu sem merecer morrer, né? Ele, se nós fôssemos pensar, ele merecia ser salvo, porque ele não cometeu pecado, na sua boca não houve engano. Porém, ele decide se encarnar, decide descer à terra, decide morrer em nosso lugar, pagando uma dívida impagável, uma dívida que nós não poderíamos pagar, como diz ali em Colossenses capítulo 2, do versículo 13 ao 14, né? Que ele rasgou a cédula que nos era contrária. Exato. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso, né? Por isso nós estamos aqui, né? Exato. Por causa disso, pelo fato de Jesus ter se encarnado, estamos aqui conversando, né? Aproveitando as bênçãos do reino de Deus, né? Bênçãos espirituais maravilhosas. Porém, surge uma questão bastante intrigante, né? Beleza, a gente às vezes não entende muito bem essa união das duas naturezas. Mas talvez a gente pode entender um pouco quais são os efeitos, né? Da união dessas duas naturezas na pessoa de Cristo. Será que dá para entender, dá para pelo menos elencar quais são esses efeitos? É um dos efeitos, né, sobre o homem. Jesus, ele pôde fazer milagre, ele teve autoridade para expulsar demônios, né? Fala, toda a autoridade foi dada a mim para resistir ao pecado, né? E poder nos representar diante do Pai. Então, na natureza humana, se a gente for olhar dentro da Bíblia, a gente vai ver várias questões sobre esses efeitos dentro da natureza humana. Mas aí vem a complicação quando fala sobre a natureza divina. Aí é complicado, porque a gente fala, e aí? E na natureza divina? Na natureza humana dá para se compreender, mas e na natureza divina? Houve vamos dizer assim, houve um impacto, né? Teve algum efeito sobre a natureza divina? Então, aí eu vou recorrer mais uma vez, né, à palavra de Deus, né, como ela diz lá em Tiago 1,17, por exemplo, vai dizer que em Deus não existe variação de sombra, né? Que não existe variação de sombra ou mudança. Portanto, que Tiago estava falando que Deus não muda, nunca mudou. Ele não muda, nunca mudou, nem nunca mudará. Então, se não houve variação de sombra, e quando Tiago vai falar dessa questão da variação de sombra, ele está falando, ou seja, a mínima possível, né? Uma sombra de variação, não houve variação de sombra, nem que for um pouquinho. Ele está falando, olha, Deus não muda nunca. Ele sempre foi desde a eternidade, ele continua sendo até hoje o mesmo Deus e ele sempre vai continuar sendo. Então, nós não podemos falar, na minha visão, claro, com base nesses versículos, né, principalmente em Tiago, que houve vamos dizer assim, um efeito sobre Deus, sobre a natureza, né, sobre a natureza divina. Uma vez que, como o irmão mesmo falou, Jesus ele tinha as duas naturezas em equilíbrio. 100% Deus, 100% homem. E aí que vem a complexidade que a gente já pensando, né, como ser humano, mente pequena, a gente pensa, tá, e como que ele conseguia conviver com essas duas naturezas e, vamos dizer assim, uma não tentar burlar a outra? Como que ele conseguia fazer com que o homem, que a gente vai pela lógica humana, né, o homem é mais fraco, o divino é mais poderoso, é mais forte. Como que ele conseguia fazer com que o divino não interferisse no humano e o humano não interferisse no divino? Então, nesse equilíbrio, havia um equilíbrio, né? Em Jesus havia o equilíbrio. Eu gosto do início da nossa revista, quando o irmão ele vai dizer o seguinte aqui, ó, na leitura oficial, que ele fala que na plenitude dos tempos, vê que tudo estava em equilíbrio. Jesus ele não veio nem antes e nem depois do tempo. Ele veio no momento correto. Portanto, tudo que Deus fez
faz e fará, ele está em perfeita harmonia, em perfeito equilíbrio, é como se fosse uma balança. Então não tem variação, né? Então, olhando para esse lado aí, irmão Nathan, eu acredito que em Deus a gente não pode dizer que houve um efeito com essa questão da união das duas naturezas. Mas na humana, sim. Sim, houve bastante efeitos na humana, né? A gente vê que Jesus Cristo não foi um ser humano comum, né? Ele foi alguém De jeito completamente diferente, né? De qualquer... Mais que, às vezes, algumas pessoas que basicamente não têm Deus, né? Querem, de certa maneira, colocar Jesus Cristo no mesmo patamar de algumas outras pessoas da história. Sim. Jesus, ele é completamente incomparável, né? Sim, sim. Jesus não tem como comparar, né? No tópico 3, irmão Elias, ele vai falar sobre a encarnação do verbo em si mesmo, né? Nós estamos aqui... A polêmica toda. nós estamos aqui percorrendo um caminho, né? Vamos dizer assim que nós precisávamos percorrer esse caminho até chegar ao ponto central, que é a encarnação, né? Falamos do pecado, falamos da porta de escape, falamos da necessidade de Jesus ter as duas naturezas, de Jesus, como o irmão bem falou, ter esse equilíbrio, né, das naturezas, de Jesus ser perfeito, né, para que nós entrássemos nessa questão propriamente dita da encarnação do Verbo, que é o título da lição, né, o Verbo encarnado. E o nascimento de Cristo foi talvez não, acredito que foi o evento mais extraordinário de toda a história, né? Ou seja, a segunda pessoa da Trindade, o Deus Todo-Poderoso, se encarnou, né? Isso é qualitativamente diferente, novamente citando as mitologias e outros deuses. Exato. Isso é qualitativamente diferente dos outros deuses. Por quê? Você pode fazer uma pesquisa aí, se você quiser, em outros deuses, tanto da mitologia, mesmo os deuses pregados por religiões mais modernas, né? Os deuses, eles exigem sacrifício de seus servos, né? Eles exigem que seus servos, seus súditos, se cheguem a ele. E nós temos um Deus que foi ao encontro dos seus servos e se sacrificou por eles. Então, é um Deus qualitativamente diferente, né? É um exemplo dessa questão dos outros deuses, nós vemos na própria Bíblia, né? Quando você lê lá 1 Reis, capítulo 18, versículo 28, quando Elias e os profetas de Baal estão ali num confronto no Monte Carmelo, né? A Bíblia diz que os profetas de Baal clamavam a Baal e o que eles faziam? Eles se cortavam com facas, se furavam com lancetas, né? E a Bíblia diz que até a ponto do sangue escorrer. Ou seja, uma espécie de sacrifício, né? Daqueles profetas, né? Ou talvez se a gente for lá 2 Crônicas 28:3, nós vamos ver o rei Acás, né? Que era um rei de Israel, que ele sacrificou os próprios filhos, né? Para deuses pagãos, né? Você vê que é um Deus... quando a gente fala assim, vê que é um Deus, não que o Deus existe, mas Sim. são essas artimanhas, né, que cria deuses que exigem sacrifício humano, né? Talvez você pode pensar assim, irmão Elias, mas isso é coisa da antiguidade, né, coisa dos povos ao redor do povo de Israel. Algum tempo atrás eu estava lendo uma matéria, né? Que em 2019 foram achados ali no Peru cerca de 227 corpos de crianças entre 5 e 14 anos. Aí foram pesquisar, puxa vida, por que tantos corpos no mesmo lugar, né? Crianças aparentemente saudáveis, aparentemente os restos ali mortais não indicavam que tinham nenhum problema e foram, através dos seus estudos, chegou à conclusão que aquele povo sacrificou seus filhos para tentar aplacar a ira de um deus chamado Shimu, percebe? Então, são vários exemplos de deuses que exigem sacrifício, principalmente sacrifício humano, né? E nós temos Deus, segunda pessoa da Trindade, que se encarnou,
Isso já era um sacrifício, se você parar para pensar que, como diz lá em Filipenses, nós vamos falar em outro momento, que ele se esvaziou de si mesmo. E mais do que isso, né, ele morreu, né? Ele se sacrificou pelos seus servos. E isso era algo já profetizado no Antigo Testamento, como a gente pode ver em Miqueias 5:2, Isaías 9:6. A gente vai ver que Deus já tinha esse plano desde a eternidade de se encarnar, né? Como o irmão bem falou, no tempo correto, na plenitude dos tempos, no tempo certo, Jesus se encarnou, Jesus veio a essa terra para nos redimir, para trazer redenção a nós. E talvez o evangelho que mais detalha, né, essa encarnação é o evangelho de João, né? Como o irmão falou no começo, né? Logo no primeiro versículo ele já chega falando, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, né? Que negócio é esse de verbo, irmão Elias? A gente pode explicar esse conceito? Então, irmão Nathan, nesse caso aí, quando nós vamos olhar lá nas nossas traduções, principalmente João Ferreira de Almeida, acho que todas as traduções de hoje traz a mesma coisa, né? Que é a palavra, né? Vem do verbo, né? Verbo em latim, palavra, né? Em português. E foi utilizada essa questão da a palavra, né? A palavra que o traduziu direto do grego, do logos, como sendo palavra. Só que quando a gente vai para o significado de logos, né? Quando nós vamos pesquisar, logos não é somente palavra, tinha outros significados, né? Inclusive lógica. Inclusive lógica seria uma delas, né? E quando nós analisamos o versículo 1 de João e o logos e as explicações para o logos, as traduções para a palavra logos, a gente vai ver que João estava falando muito mais do que simplesmente palavra. No início era a palavra, né? E aí nós associamos lá com Gênesis 1, onde Deus, pela sua palavra, ele criou tudo. Então nós já fazemos um link direto e falou, opa, João está falando daquela criação, né? No início era a palavra, então era aquele que criou tudo. Então por isso nós associamos mais fácil a questão da palavra. Só que logos, ele tinha um significado muito mais profundo, né? Essa questão do logos, ele foi muito explorado na época na época de alguns nomes da filosofia, né? Principalmente Heráclito, ele que, vamos dizer assim, não é dele, já vem bem antes de Heráclito, mas ele dá uma, vamos dizer assim, uma visão, né? Ele projeta melhor essa questão da palavra logos. E Fílon de Alexandria também, outro historiador judeu, né? Não era cristão. Ele tinha uma visão um pouco meio alegórica sobre a Bíblia. Ele, inclusive, escreveu um comentário sobre Gênesis, e a gente vê muita alegoria ali colocada da parte dele, né? Influência da cultura helênica, com certeza. Era um judeu helenizado, né? Então, fazia parte da diáspora, não era lá do meio do povo de Jerusalém. Então, a gente vê nessa questão aí o sentido da palavra logos. Fílon de Alexandria, ele também traz o logos e apresenta ele como um Deus. Na obra de Fílon de Alexandria, ele vai apresentar que o logos era Deus. E que Deus, o Deus judeu, né? Do mundo judaico. Não o Deus dos pagãos, mas o Deus conhecido pelo judeu. Então, quando João vem e escreve, e aqui tem uma inteligência de João, inclusive se questionam se realmente o versículo 1 pertenceu a João e não a Fílon, né? Uhum. Alguns teólogos, mais os ateus, né? Eles dizem que o versículo 1 de João não pertence a João, que o restante do livro tudo bem, mas o versículo 1 não pertence a João, e o motivo seria por ser um simples pescador, né? Para eles, João não tinha intelecto suficiente para desenvolver algo tão sofisticado, e se a gente for olhar em toda a Bíblia, é a coisa mais sofisticada que tem na Bíblia. Eu não consigo enxergar nada mais sofisticado do que essa questão do Logos encarnado, né? E João traz logo para o seu primeiro versículo, já para causar impacto, né? E há essa discussão, se é de João ou não. Nós aceitamos e sim, acreditamos que sim, né? Afinal de contas, João era um servo do Senhor, não era simplesmente um pescador. O pescador ficou lá atrás, né? Agora é outro homem, é João. João, o apóstolo de Cristo. Deus, né? O apóstolo de Cristo, não é mais o pescador, né? Então, quando ele vai colocar aqui essa questão do verbo, nós precisamos entender também vamos dizer assim, qual foi o impacto que essa palavra num livro judaico,
né? Não vamos dizer cristão, porque ainda não existia, o cristianismo não era conhecido como cristianismo, no mundo judaico, qual é a projeção que essa palavra causou no meio daquele povo naquele tempo? Tanto na mente do judeu, fazer igual Paulo, tanto para judeu quanto para grego, né? Qual foi o impacto? Para isso a gente precisa entender também a mentalidade grega da época, né? Nós estamos falando de um período altamente filosófico. Os grandes nomes da filosofia saíram dali, né? Platão já tinha essas ideias nos seus livros, principalmente o chamado A República de Platão, dá para ver bem nítido disso aí. O mito da caverna de Platão, que é outro mito, né, que traz essa questão. Então, quando nós vamos pegar a mente grega da época, 3 coisas que eles debatiam muito. A questão da unidade. Paulo vai tratar desse assunto muito bem, e creio que é mal explorado, que a gente explora mal essa questão da unidade. A questão do pontífice, né? Alguém com, vamos dizer assim, com estatura moral elevada suficiente, né? Para acessar esse chamado, que é a terceira questão, o mundo das ideias. Que na cultura da época, filosófica da época, dizia o seguinte, que esse mundo que nós vivemos, ele é ilusório, ele não é real. Se perguntasse por um filósofo da época, o que é real? Alma ou carne? Ou matéria? Ele dizia, alma, é claro, matéria é falsa. Uma coisa que vive mudando constantemente, ela não pode ser verdadeira. Então, logo, alma, espírito, que não varia, não tem mudança no espírito, o espírito que é o real. Por quê? Eles tinham uma aversão ao chamado, vamos dizer assim, o caos. Eles tinham uma certa aversão a caos. Vê que a simetria, na arte, na literatura, eles são bem perfeccionistas. E os gregos da época tinham uma certa aversão pelo caos. E eles falavam, como que pode existir algo belo e ao lado ter algo tão mal feito, vamos dizer assim, tão feio? Então ele fala, esse mundo aqui, ele não é verdadeiro, ele é ilusório, não falso, ilusório. Né? Ou seja, ele é pedagógico. E para que serviria esse mundo nessa visão deles? Serviria para quê? Para que nós pudéssemos aprender a acessar o tal chamado mundo das ideias. Né? Ou seja, que tudo que existe nesse mundo, aqui, vamos dizer em certa medida aqui, ele existe de modo perfeito em toda a sua essência no mundo das ideias. E como acessar esse mundo das ideias, que é onde vem toda a perfeição, onde está toda a perfeição? Somente um pontífice seria capaz disso, de ligar o homem a esse mundo das ideias, né? Tanto que para ele esse homem tinha que ser perfeito. Afinal de contas, se ele quer plasmar uma ideia do mundo perfeito nesse mundo imperfeito, ele como transporte, se ele também for imperfeito, ele iria trazer dor e sofrimento para a humanidade. Então as ideias de um homem imperfeito, ele causa dor e sofrimento em toda a humanidade, né? Mas as ideias do homem perfeito não. Quando o homem traz algo perfeito do mundo das ideias e coloca nesse mundo aqui, né, que nós vivemos, eles diziam que tinha sucesso, que era algo bom, né? Então havia uma elevação do ser humano. E essa ideia do pontífice aqui, ela também é muito importante. Nós estamos falando de uma forma bem sintética, né? Porque a nossa aula aqui não é sobre filosofia, é sobre a palavra de Deus, né? Mas só para entender a mente grega da época. Então, existe essa questão do pontífice, né? Então, baseando na ideia da unidade, eles diziam que o mundo converge para a unidade. Toda a humanidade, ela precisa evoluir para a unidade. Que nós, seres humanos, nós viemos da unidade. Né? Hoje nós somos egoístas, né? Avarentos, cheios de defeitos e imperfeições, mas ele fala, um dia o homem já foi perfeito, ele pertencia a algo que era uno, e por isso ele era perfeito. Então nessa questão, levando o mundo das ideias, a unidade e o pontífice, entra a questão do Logos, ele fala, então tem que ter alguma coisa que originou tudo, e essa coisa tem que ser perfeita, né? Algo perfeitamente, né, que conseguiu originar tudo. Isso mexia com as maiores mentes, vamos dizer assim, filosóficas da época, né? Antes de João, antes de Filon de Alexandria, né? Sempre mexeu essa questão. Tem que existir algo mais. Não pode ser só o que meus olhos conseguem ver, né? Então você vê que o homem ele estava sempre buscando Deus, né? E ele canalizava ou direcionava, seja lá como usar a palavra, para o caminho errado, igual Paulo vai falar lá que a ira de Deus se revela do alto, porque Deus se revelou ao homem tal, através da natureza, e ele ao invés de dar glória a Deus, né, glorificar o nome de Deus, ele vai e cria imagens e esculturas de coisas, né, ao invés de adorar o Criador, mas
passa a adorar a criação, mas você vê que o homem está sempre procurando encontrar Deus, né? Mas na sua intelectualidade ele acaba se desviando de Deus, né? Então, a mente de um grego da época era nesse sentido aí. Então, quando entra a questão do logos para eles, tinha que ter algo perfeito que criou tudo, né? Aí surge a palavra logos, que vai ser explorado um pouco por Heráclito. Fílon de Alexandria vai falar e vai colocar como sendo Deus, e foi bem aceito pelas filosofias da época, quando falou, olha, esse logos é Deus. Só que João vai causar uma polêmica, né? Que João ele começa dizendo assim, no princípio era o verbo. Legal. Beleza. Judeus, gregos e troianos, gregos e judeus. Aplaudiria ele. Sim, no princípio era o verbo. E o verbo era Deus. Eles falavam, concordo, tem que ter um Deus, né? Tem que ter Deus, um Deus único. Não pode ser os deuses, né? Legal. E o verbo estava com Deus. Também, sem problema nenhum. E o verbo era Deus. Não, tá tranquilo. Aqui, todo mundo bateria a palma para João. Só que João causa uma polêmica quando ele fala assim... e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Tá, legal, né? Mas quando ele vai dizer assim, e o verbo se fez carne, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e esse habitar aí é literalmente tabernacular, armar sua tenda entre nós, ele fala, então, e esse verbo... todo mundo está naquela expectativa e fala, ele se fez carne e habitou entre nós. Aí não. Aí com certeza, aí eu fico imaginando os gregos rasgando suas vestes, os judeus que costumavam fazer, né, nas blasfemas, rasgando suas vestes. João seria apedrejado nesse momento. Se isso aqui fosse um discurso como Paulo fez no Areópago, lá em 1 Coríntios, né, ele vai fazer aquele discurso, ele é apedrejado, deixado como quase morto, com certeza João não escaparia. Então, quando João fala, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, aí é que mora o problema tanto para os judeus, e engraçado, né? Ou, né, vamos dizer assim, essa questão, porque para os judeus deveria fazer todo sentido, né? Deveria fazer todo sentido. Só que nem judeu, nem grego. Os judeus diziam, não, só há um Deus, você está descrevendo dois deuses. Porque se Jesus é Deus, e só há um Deus... portanto, você está criando dois deuses. Entrou um problema aqui. Os gregos, eles defendiam essa questão da dualidade entre o espírito e a carne. Né? Que ele dizia que o espírito é puro, é bom, mas a carne ela é corruptiva, ela é corrupta. Portanto, essa questão do perfeito e do imperfeito, eles não se misturam. Como que algo tão perfeito, que é o Logos, poderia criar carne, que é má, algo bom e perfeito, tomar uma forma de algo má e imperfeito? Eles também não aceitariam, né? Então, aqui é onde o Logos, ele cria polêmica, João vai criar a grande polêmica. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o que é mais interessante, irmão Natan, que é o seguinte, isso aqui resolveria todos os problemas dos gregos. Isso aqui resolveria todos os problemas. Ele tinha essa questão de onde viemos, para onde vamos, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, né? Estava respondido. A ideia do pontífice, alguém que nos ligaria ao mundo perfeito, que eles chamavam de mundo das ideias, estava respondido. Jesus seria o pontífice. A unidade também, ele nos conduziria à unidade. E, por si só, o próprio Logos, né, esse mundo das ideias, que era só uma ideia para eles, né, eles não tinham vamos dizer assim, uma visão perfeita como nós temos e certeza, né, desse mundo que é os céus, e eles chamavam de mundo das ideias. Ele resolveria todos os problemas da época deles. Olha para você ver, mentes, vamos dizer assim, né? Não vamos diminuir que é a verdade, né? Mentes grandes pensadores, tanto judeus quanto gregos, e eles não aceitaram a explicação de algo que eles procuraram pela vida inteira. A resposta tem que ter algo maior do que nós. Tem que ter algo maior do que isso que nós vemos aqui, que é a ideia do Logos. E João, ele responderia todos esses problemas, né? Mas eu gosto quando Paulo lá, por exemplo, ele vai citando Isaías também, né? Ele vai falar onde Deus fala que destruiria as sabedorias dos sábios, né? Destruiria a sabedoria dos sábios. Portanto, e depois vai falar que a palavra de Deus é loucura, a cruz é loucura para os que perecem. Então, esse Logos que era para ser, vamos dizer, a solução dos problemas tanto de gregos quanto de judeus se tornou loucura. Aí eu vou entender porque Paulo, essa aplicação de Paulo aqui cai muito bem, quando ele diz que a cruz é loucura
né, para o mundo. Escândalo para É os escândalo, judeus, é loucura para o mundo. para os gregos. E aí eu faço igual ele, tanto para judeus quanto para os gregos. Verdade. Então, vê que essa questão do logo aí, do logos, né, em si, é bem polêmica. E é o ponto central do livro de João. Todo o restante da narrativa, sem esse logos aqui, não faria sentido, né? Perfeito, é verdade. É um conceito bastante denso, né? Uhum. Se você, às vezes a gente vê uma palavra, mas se a gente vê tudo que está em volta dessa palavra, tudo... Porque João, usado pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo, escreveu isso. E isso teve impacto naquela época, né? Uhum. E em todos os períodos, até os dias de hoje, causa impacto, né? Nas nossas vidas, né? Continua. E é importante quando a gente entende o porquê João falou isso e todos os conceitos que estão envoltos nessa palavra logos, nessa afirmação, né? Né. Porque ele está falando para todo mundo. Ele está falando para judeu, está falando para Pra grego, gregos. para gentil, né? Maravilha, né? E essa encarnação do verbo, né? Ela gerou um esvaziamento, né, na pessoa de Cristo, né? Diz o nosso tópico B aí, seu esvaziamento, né? Quando a gente abre a Bíblia lá em Filipenses, né? Capítulo 2, vou abrir aqui só para nós lermos, né? Filipenses capítulo 2, no versículo 6 a 8, ele vai falar sobre esse esvaziamento da segunda pessoa da Trindade. E ele diz assim, é um dos textos acho que mais bonitos assim, que a gente pode, né, ler. Ele vai dizer, ele vai falar que tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né, no versículo 5, e ele vai entrar no versículo 6, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo forma de servo e fazendo semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, né? Esse texto, irmão, ele é também de uma riqueza gigante, uma riqueza, assim, fenomenal, né? Profunda, né? Profunda. Exato. Quando a gente pega o verbo esvaziou, que é o verbo keno, né? Em algumas declinações do grego, mas no geral é esse keno. Ele tem uma profundidade muito grande, que é como se ele deixasse tudo que é de importante, né? É diferente, por exemplo, se eu falasse assim, eu deixei uma cadeira ali, eu deixei uma mesa. Não. Esse verbo, ele quer dizer que você está deixando algo muito importante, algo extremamente importante. E nós vemos que o apóstolo Paulo vai dizer que ele se esvaziou disso que é muito importante, tanto é que ele vai dizer aqui que era algo que ele devia se apegar, não era algo que ele devia abrir mão, mão, Exato, né? E o apóstolo Paulo fala, olha, e ele abriu mão e se humilhou, se esvaziou, assumindo forma de servo. E outra palavra muito importante é a palavra servo aqui. Por quê? O apóstolo Paulo, ele usa a palavra doulos. Essa palavra, essa é uma informação importante, por quê? Porque na época de Paulo, no grego, né, o Novo Testamento escrito em grego, existiam 5 palavras para designar uma pessoa, um servo, um escravo, né? Você tinha a palavra terapon, né? Só que esse servo, né, que era designado pela palavra terapon, era alguém que prestava serviço temporário, sabe? Às vezes ele era escravo e às vezes ele era alguém livre, né? Mas era alguém, mesmo que escravo, alguém que prestava um serviço durante um tempo, tá? Você tem a palavra diáconos, né? Que é a nossa palavra para o diácono mesmo, né? Que é o servo, que é alguém que trabalha, né?
que ele pode ser escravo ou livre, mas é alguém empregado, é alguém que ele trabalha para outra pessoa, né? Você tem a palavra oiketes, essa é um pouco semelhante à palavra doulos, que o apóstolo Paulo usou. Só que qual que é a diferença entre oiketes e doulos? A diferença é que o oiketes, ele era um escravo de um patamar um pouco maior. Não era aquele escravo, vamos dizer assim, do pior serviço. Ele era, vamos dizer assim, quase que um capataz, né? Ou alguém que servia dentro da casa das pessoas e não na plantação ou no cuidado dos animais, né? Você tem a palavra uperetes, que às vezes nem queria dizer um escravo, mas alguém que estava subordinado. Não precisava nem ser escravo, né? E finalmente você tem a palavra doulos. A palavra doulos é a mais forte que tem, porque é aquele escravo mesmo, que a gente sabe, aquele escravo que a gente imagina como um escravo que não tem escolha, que é aquele que faz o pior serviço, que é aquele que não tem liberdade, ele não vai ser libertado em algum momento da vida, não é uma escravidão temporária, ele é um escravo. E essa foi a palavra que o apóstolo Paulo usou. Então, ele, sendo em forma de Deus, ele se humilha no ponto de um escravo, de alguém da mais baixa estirpe, vamos dizer assim, né? Ele poderia se encarnar num rei, num imperador, mas não, ele decide se encarnar como um escravo, como alguém da mais baixa condição, vamos dizer assim. E aí o texto vai mais fundo, né? No versículo 8 vai dizer o seguinte, ou seja, ele era Deus, ele se humilhou na forma de escravo. Mas mais do que isso, versículo 8, estando na forma de homem, humilhou-se ainda mais, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Quando o apóstolo Paulo suscita essa ideia, ele está falando o seguinte, morte de cruz é para os criminosos, para os piores criminosos, não era uma morte comum, né? Então você vê como se fosse uma descida, uma ladeira mesmo, né? Forma de Deus, ele estava no mais alto patamar do universo. E ele se esvazia em forma de servo, como aquele mais baixo, e estando em forma de servo, em forma humana, ele se esvazia mais ainda como um dos piores criminosos, né? Essa encarnação, quando a gente fala que é o evento mais extraordinário da história, a gente está falando disso, né? Do Deus que decide se humilhar, que decide ir até o seu servo, que decide se sacrificar pelo seu servo, né? E isso que o irmão estava falando, né? Que para o grego, para o judeu, era loucura, né? Uma loucura total. Só que é interessante que o texto do apóstolo Paulo, ele faz um V, né? Então, do mesmo jeito que você tem uma ladeira descendo, você tem uma ladeira subindo. Que ele vai dizer, ó, no versículo 9 ao 11. Por isso o quê? Por toda essa sequência de esvaziamento, Deus também o exaltou com soberania. Ele deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, né? E essa palavra Senhor é aquela palavra Kyrios, né? Que é que era a palavra que os judeus chamavam Deus no Antigo Testamento, na versão Septuaginta, né? Que é o Antigo Testamento em grego, né? Então, nós temos aqui um V, né? Ele se esvaziou, foi lá no mais baixo, só que ele também subiu no mais alto novamente, né? E isso é de uma compreensão teológica maravilhosa, né? Exato. Porque o apóstolo Paulo, ele vai falar isso em outras ocasiões, mas a teologia paulina, ela faz uma distinção entre Adão e Jesus. Vai dizer que Jesus, por Adão entrou o pecado no mundo e por Jesus entrou a salvação, né? Por um homem entra o pecado e por outro entra a redenção. E é interessante quando nós vemos isso, porque Adão
querendo ser igual a Deus, pecou e foi jogado no mais baixo nível. Deus se esvaziando, ele já era Deus, se esvaziando, salvou a humanidade e voltou para o lugar onde ele estava, no mais alto e sublime trono, né? Isso é maravilhoso, esse contraste, né, que a Bíblia faz e que o apóstolo Paulo faz entre Adão e Jesus, né? Um que queria ser como Deus e acabou perdendo tudo que ele tinha. Um que já tinha tudo e abriu mão de tudo, trouxe redenção, trouxe salvação e ainda recuperou tudo que ele tinha se esvaziado antes, né? Interessante a gente fazer só um parênteses, né? Porque Jesus ele não deixou de ser Deus, né? Exato. Quando ele se encarnou, né? Exato. Ele simplesmente, a Bíblia diz que ele se esvaziou da sua glória, né? Que ele assumiu essa forma humana, que é uma forma sem glória, né? E isso é maravilhoso para nós, né? É um motivo de muita alegria pensar nesse Deus que nos ama de tal maneira que se esvaziou a esse ponto, né? Esse esvaziamento faz parte daquilo que a gente entende como única e exclusivamente do Deus que nós servimos. Nenhum outro Deus, ninguém fez isso e nunca vai fazer, né? Somente o Deus Jesus, que é a segunda pessoa da Trindade, se encarnou, se humilhou para trazer salvação e redenção para o seu povo, né? E olhando para esse ponto aí, né, irmão Nathan, a gente vê que, por exemplo, os mormons e os testemunhos de Jeová, eles têm dificuldade, né? Eles não aceitam que Jesus é Deus, né? Eles falam que Jesus é o Filho de Deus, ele coloca como Filho de Deus, mas condicionando ele à Terra, né? Somente a Terra. A sua, vamos dizer assim, sua pré-existência antes da encarnação não existe, né? Jesus é o Filho de Deus porque foi concebido através do Espírito Santo e tal, tudo mais, mas ele não é Deus. Ele não é Deus, então eles acham até heresia quando a gente fala que Jesus é Deus, né? Eles nem falam essa palavra, Jesus é Deus. Eles não confessam. E a própria palavra de Deus fala que aqueles que não confessarem a Jesus como sendo Deus, né? Tem as suas consequências, né? Então, vai falar sobre essa questão aí e falando... Mas não é fácil se a gente for olhar de verdade, porque falar de esvaziamento, né? Do esvaziamento de Jesus, de Deus, desse Deus, ele se esvaziou ao ponto de assumir uma forma de servo, mas mesmo como servo, Jesus ainda era maior do que qualquer ser humano, né? Então, ele não se compara com nenhum outro humano. Então, até que ponto esse esvaziamento aconteceu, né? É outra coisa também complexa de falar sobre a questão do esvaziamento, né? Mas, de qualquer forma, quando nós vamos para esse esvaziamento aí, vê que também teve equilíbrio. Para não deixar de ser Deus. Porque se ele se esvaziasse ao ponto de exceder, ele não seria Deus mais. Seria simplesmente homem. E se ele não se esvaziasse na medida necessária também, ele manteria mais a parte de Deus do que de homem. Então, vê que esse equilíbrio, né? Portanto, Jesus é o equilíbrio, né? Ele em si é o próprio equilíbrio. E faz todo sentido quando João vai usar justamente o Logos para escrever Jesus, né? Que ele vai falar desse Logos. Quando nós vamos falar do Logos aqui, a gente precisa entender que era uma palavra, vamos dizer, a palavra que melhor poder descrever o nosso Deus. Era a única disponível. Era a melhor palavra. Não quer dizer que a única palavra que a gente poderia definir Deus seria o Logos. Não, é que dentro da nossa língua, nem da nossa, né? Porque vem do grego e o grego era uma língua muito mais rica do que o português. O português comparado com o grego, mesmo o koiné, que era do povão, vamos dizer assim, ele ainda era muito mais rico do que o nosso português de hoje. Mas dentro da língua humana, a única palavra que daria para se usar seria Logos. Então vai falar esse esvaziamento. E ver que foi antes do seu nascimento também, né? E que é o outro evento. Então, tanto o nascimento de Jesus, o seu esvaziamento desse Deus, o esvaziamento dele, o seu nascimento, né? Ele tem vamos dizer, tem uma profundidade aí que a gente não consegue explicar. Como que Deus também decide nascer humano? Como que é possível esse Deus esvaziar para chegar num ponto de virar um ser humano? E ele não nasceu, não virou um homem ou uma criancinha, né? Ele passou por todo o processo que todo ser humano passa. Fora a relação entre homem e mulher, ele passou por todo o processo
embrião, se formou, foi desenvolvendo. Lucas vai dizer que ele crescia em graça e conhecimento, ou seja, ele aprendeu. Como que ele conseguia aprender se ele já sabia tudo? Então, como equilibrar isso? Ao ponto dele conseguir também aprender. Ele teve suas necessidades como criança, então ele chorou, ele teve fome, né? Como criança, provavelmente, fez alguma birra de criança. Então, ele teve uma vida humana normal. Porque quando vai falar de Jesus, na heresia, os heréticos, eles vão criar vários contextos. Inclusive, nesses chamados apócrifos aí, muitos, você vê um Jesus totalmente desfigurado, né? Diferente. Quando era criança que ele matou um aluno dentro de uma escola, um colega de classe, e depois ressuscitou. Um passarinho que ele matou no outro, diz que ele matou um passarinho, depois ele ressuscitou. Ou seja, usando seu poder de Deus. Mas nós sabemos que a Bíblia não fala, mas dá para entender perfeitamente que Jesus levou uma vida de criança normal. De criança normal, quando eu digo assim, no seu crescimento, desenvolvimento, necessidade de fome, de se vestir, de ser cuidado, de ser amamentado quando era bebê. Então você vê, esse esvaziamento aqui, ele teve um equilíbrio também. Porque ele não poderia nem ceder de um lado nem de outro, né? Nem esvaziar demais e nem de menos. E isso é misterioso realmente. Aí vamos dizer, principalmente nós, assembleianos, a gente costuma falar que é mistério, né? Para algumas coisas que a gente não entende, a gente fala, é mistério. Cara, isso aqui sim é mistério. É um mistério. Isso aqui não tem como explicar. Isso sim é mistério. A encarnação do verbo em si, no geral, né? É tudo mistério. É tudo mistério, né? Verdade. Amém, irmãos. Bom, Elias, foi um prazer enorme gravar essa aula com o irmão. Se o irmão quiser fazer uma consideração final aí, indicar alguma coisa para o pessoal se aprofundar nesse tema que o irmão tenha aí, né, de sopetão, né? Não, pedindo aí, né? Por favor. Para indicar sobre essa questão do Logos aí, inclusive títulos de Jesus, acho que é bem útil na nossa aula, eu teria para indicar, irmão, somente um livro, que é do Sproul, justamente dele, né? A gente vê lá como R6 Sproul, que é o Robert Charles Sproul. O livro se chama Quem é Jesus? É um livro maravilhoso. Eu sei que ele é calvinista, né? Uhum. Mas não é um livro calvinista, que fique bem claro, né? Não é o fato dele ser calvinista, né? Que é um livro calvinista, uma literatura calvinista. É um livro maravilhoso, que trata da pessoa de Jesus. Quem é Jesus? Então, dos livros que eu conheço, que eu mais indicaria seria esse daí. Perfeito. Meus irmãos, agradeço você ter assistido até aqui, que esse vídeo, que essa aula tenha te abençoado e tenha te preparado para que você possa ser usado na escola dominical com equilíbrio, com a graça do Senhor Jesus Cristo. Fique todos na paz do Senhor. Amém.